Relógio marcando 8 horas e 2 minutos, 8 horas e 2 minutos. A gente fala aí para toda a região metropolitana de Campinas, são mais de 60 cidades aí, aqui na região metropolitana de Campinas e mais aí pela internet, sem fronteiras. E toda quarta-feira, claro, a gente recebe aqui o Dr. Zé Cruz, ele que é especialista em consultoria e negócio para pequenas e médias empresas e também análise estratégia. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Milton. Um prazer enorme estar aqui com você novamente. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje, 31 de outubro, fechando o mês de outubro, né? Um mês aí bastante comprido, né? Foi longo, né? Esse mês, né? Né? Tivemos eleições aí que foram bastante marcantes para o Brasil, né? Sei. Bom, e hoje também é o Dia das Bruxas, né? O Halloween. O Halloween, é verdade. Você já esteve lá, já participou? Já? Eu prefiro comemorar o dia do Saci Pererê, né? Tá certo. E tinha alguma pedra no caminho lá ou não? A pedra no caminho? Por que você fala isso? Porque hoje também, olha, a gente comemora o nascimento de um dos maiores poetas, né? Do nosso, acho que do século XX, é o Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu em 31 de outubro de 1902. Grande Carlos Drummond, de Itabira, né? Um mineiro formado em farmácia. Ele nos deixou um legado dos mais importantes, né? Que foi o verso livre, né? O verso intuitivo, né? Uma poesia voltada para o objetivo, uma poesia voltada para o concreto. E participou, né, ativamente lá da Semana da Arte Moderna, né? Juntamente com o Oswald, né, de Andrade e o Mário de Andrade. E nos deixou aí legados dos mais deliciosos, né, como aquela coletânea A Rosa dos Ventos, né, A Rosa do Povo. Entendi. A Rosa do Povo. Agora, ele deixou também uma poesia, né, que acho que vem a calhar, né, que é E Agora José, né? Sim. Que alguns aí estão falando e agora Jair, né? E agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou e agora José, né? E lá no final dessa poesia, né, ele fala: você marcha, José, né? José, para onde, né? Eu acho que é uma boa pergunta. O Brasil precisa se orientar, tanto quanto aí um jovem hoje de 16 anos. Entendi. Bom, e ele também é interessante, porque, olha, em 1928, ele publicou aí No Meio do Caminho, né, na revista de Antropofagia de São Paulo, provocando aí um escândalo com a crítica da imprensa. Dizia que aquilo não era poesia, e sim uma provocação, pela repetição do poema, como também pelo uso de tinha. Ele falava assim: tinha uma pedra, em lugar de havia uma pedra. Mas era ele, né? Eu acho que o improviso, vamos dizer assim, esse verso livre, né, ele é importante, mas você só consegue fazer isso depois que você conhece todas as outras regras, métricas, etc, etc. É como no jazz, né? Você vai lá para o improviso, mas não é que você pega lá a guitarra, o sax e sai improvisando, né? Primeiro você tem toda uma base teórica e prática do instrumento, e aí quando você vai para a improvisação, você consegue explorar, né, dar uma de Caymmi, né, com uma palavra simples você exprime uma série de sentimentos. Isso foi feito magnanimamente com o Drummond, né? Tá certo. Bom, doutor, falando de agora José, para deixar o Carlos aí e voltar aqui para o nosso dias atuais. O que nós temos no cardápio aí? Olha, a primeira coisa que o pessoal pede foi dar uma analisada para o pequeno e médio empresário aí. Como é que fica aí com o novo presidente? Isso aí é a estratégia, né? A estratégia. Não é uma pergunta fácil, né? Mas primeiro eu diria o seguinte: quando o empresário hoje sai de casa pela manhã, né? Primeiro ele poderia fazer uma análise dos últimos 4 anos, né? Se ele melhorou, se ele piorou, o que aconteceu, né? E também uma análise de onde ele pretende estar daqui a 4 anos. O segundo ponto, eu diria que é o caixa. Ele tem que olhar para o caixa nesse momento, né? Ele tem que ficar com os 2 pés em cima do caixa, né? Tentar equacioná-lo de maneira que ele consiga sobreviver, e um olho no passado e um outro olho no futuro. O terceiro ponto é o cliente.
né? O cliente é um ponto-chave dessa equação do pequeno e médio empresário. Então, ele tem que se relacionar bem com esse cliente, né? Tem um provérbio que diz, né? A comida deve agradar aos convidados e não ao cozinheiro, né? Então, vamos dizer assim, você tem que agradar esse cliente, né? Esse é um ponto. E por último, eu diria que é um momento para o empresário, para ele se tornar mais, como é que eu vou dizer, mais sábio, né? Ou seja, não deve acreditar em verdades absolutas, né? Vamos dizer, a gente deve agir agora conforme a situação vai se apresentando, né? Você tem novos players, novas peças dentro desse tabuleiro, pessoas ensaiando fazer discursos bastante liberais, né? Entendi. Então, vamos dizer assim, esse empresário vai precisar não só captar a informação desses formadores de opinião, mas como ele ter a própria informação, ou até realmente, vamos dizer assim, consultar, né? Vamos dizer assim, algumas pessoas do mercado, né? Para que ele possa, vamos dizer assim, realmente traçar o próprio caminho, né? Como dizia o Tancredo, né? Tem um discurso para ganhar a eleição e tem um discurso para governar, né? Então, agora vamos dizer, né, para ganhar a eleição a gente viu que teve um discurso pueril, né? Um discurso totalmente sem entrar realmente no âmago dos problemas, né? E agora vamos ver qual é o discurso de governo, né? Certo. E chegando mais uma pergunta, acho que já está muito próximo do que o senhor estava falando. Milton, gostaria de perguntar para o doutor o que é importante para o pequeno empresário e para onde ele deve olhar. Olha, eu acho o seguinte, você tem que olhar para o presente, né? Os dois pés em cima do caixa, tentar manter esse caixa equacionado. E depois um olho numa visão rarefeita, eu diria, do passado, porque o passado você pega alguma informação lá, mas ele tem que ser desconstruído, uma vez que a velocidade de mundo é muito rápida. E um outro olho no futuro, que também é uma visão rarefeita, né? Mas você tentar, vamos dizer, identificar esses sinais rarefeitos, vamos dizer assim, para que a sociedade está passando para nós, né? E a gente tem que perceber. E eu sugeriria para o empresário que ele, vamos dizer assim, ao final do dia, vamos dizer assim, lá 20 minutos lá, sentado na sua poltrona lá, ele repensasse o dia e quais seriam esses sinais, né? Um outro ponto que a gente tem que olhar também é quando a gente olha, por exemplo, o mercado externo, é que a gente não tem mais um líder mundial, né? Vamos dizer, a América hoje está olhando para a América, né, em si, né? Ele não está mais coordenando a política mundial, então está deixando um espaço aí que vai ser ocupado provavelmente por alguém, né? Mas hoje isso torna o nosso cotidiano mais difícil. E ele pergunta, né, se tem uma forma assim de como enxergar esses sinais de mudança, se vai ser nítido isso ou se vai demorar um tempo para isso acontecer? Vamos dizer assim, eu vou dividir isso em 2, 3 pontos, mas eu acho assim, primeiro, observar o movimento desses novos dirigentes, né? Então, como, né? Vamos dizer, lendo, estudando, pesquisando, participando da política, né? A gente sabe que o brasileiro não gosta de política, né? Vamos dizer, não gosta de participar de reunião de condomínio, né? Mas eu acho que agora chegou o momento. Eu não estou dizendo para o brasileiro se tornar vereador ou tentar ser prefeito, não é isso. Mas eu digo assim, dentro do segmento de mercado que ele atua, né? Você se envolver mais, né? Então, você tem lá uma associação de classe, você tem lá um grupo de estudo, você tem lá um CIESP, uma Fiesp, não sei, alguma coisa nesse sentido, participar, porque juntos somos mais fortes, né? O segundo ponto, eu diria que para enxergar esses sinais, vamos dizer assim, ele deveria melhorar a capacidade de comunicação, né? Vamos dizer, ele tem que treinar um pouco mais. O brasileiro ele vai muito
ele vai muito no improviso, né? Vamos dizer, ele vai para a reunião, tá bom, qual que é o tema? E vai para a reunião, ele não se prepara antes, né? Então, vamos dizer assim, acho que a gente podia seguir o conselho do Steve Jobs, por exemplo, né? Primeiro treina, depois ele treinava e por último ele treinava de novo, tá certo? Então, cada palavra que ele falava ali na exposição do novo produto dele lá, eram, né, medidas milimetricamente, ele sabia exatamente o que ele esperava, ele dava aquele input e sabia qual que era o output que ele queria. Agora, falando sobre esses sinais rarefeitos, né, que a gente falou, né, esses sinais que são mais pastosos, né, eles tanto podem pegar a sua empresa e transformar ela num unicórnio, né, que vamos dizer, uma estrela aí, né, nesse campo celeste, como também pode quebrar a sua empresa, né. O importante é você tentar enxergar esses pontos de inflexão da sociedade, o que o cliente hoje está percebendo, o que ele está, vamos dizer assim, buscando, né? Vamos dizer, o que ele está... E para isso, vamos dizer assim, teria que analisar o seguinte: e os canais de distribuição hoje são os mesmos? Está havendo mudança? Os paradigmas, por exemplo, da área tecnológica, isso vai impactar diretamente o meu negócio, né? O que está sendo priorizado, vamos dizer assim, né? Então, esses sinais, os sinais fortes, vamos dizer, de robotização, digitalização, indústria 4.0, isso está mais ou menos fácil. O track, vamos dizer, a pista já está sendo asfaltada para isso. Agora, os outros sinais menores que me influenciam, como é que eu estou vendo isso? Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, tem empresa de material de construção pensando no drive-thru, né? Aquele sistema tipo McDonald's, que você entra, pega o sanduíche e vai embora. Você está com pressa, né? Então você tem uma maneira de vender. Então, por que não fazer isso, por exemplo, em lojas de material de construção? Ou então, por exemplo, você está lá atrás de uma peça, da tampa dessa caneta que você não acha, etc, etc. Você vai na loja, o fulano lá tem lá uma impressora 3D que ele imprime aquela tampa para você e fala, tá aqui a tampa. Você não fica rodando aí quilômetros e quilômetros, né, com 700 kg de lata nas costas, tentando buscar. O próprio Jeff Bezos, que a gente falou outro dia, né, você vê, ele tá olhando para esse segmento de fármaco, né? Então, ou seja, todos aqueles remédios e receitas que não precisem de receitas, né? Então, por receita médica, estou me se referindo. Então, o fulano lá na farmácia vende o pente, a pasta de dente, não sei, né? Então, isso tudo, ele está olhando para isso e ele está descobrindo que ele pode entregar isso para você do mesmo jeito que ele entrega um livro, tá certo? Você vai receber lá o seu shampoo, né? O que isso vai impactar no meu negócio, tá certo? Como é que eu estou me preparando para isso, né? Então, como diria lá o nosso ministro, ex-ministro Marilson, né? Vamos dizer, o acaso favorece quem se prepara, né? Então, quem não se preparar, quem não buscar uma mentoria, quem não buscar né, estudar, pesquisar, e aqui eu vou até fazer um merchan aqui do Dr. Ziro Costa, né? Que tem visitado aí essas pequenas e médias empresas, né? Então, não que não tem uma fórmula também, mas vamos dizer assim, é verdade, né? Mas vamos dizer assim, juntos dá para tentar chegar num denominador. Então, essa pergunta vai de encontro ali, olha. Tá? O empresário que o senhor não visitou ainda, como é que ele constrói essas próprias ideias? Né? Vamos dizer, eu costumo dizer o seguinte, que ele tem que olhar para o mercado dele e olhar para o que eu chamo de não mercado, né? Vamos dizer... O que eu chamo de não mercado foi isso que eu estava falando agora, vamos dizer, essas associações, esse tipo de coisa e tal. Porque você vê o exemplo que nós tivemos nessas eleições, né? Foi uma visão bastante facetada, uma visão de varejo, uma visão tubular, né? Vamos dizer, você olhava uma pequena fatia da pizza, uma fatia que, para mim, vamos dizer, não tinha importância nenhuma. Bem, eu não vou entrar aqui nessa polêmica dos temas que foram levantados, mas, por exemplo, outros temas eu acho assim, nós discutimos se ia ter guardanapo ou não na mesa e estamos sem almoço, né? Então, vamos dizer,
como é que fica a produtividade do brasileiro, né? Como é que... agora o novo ministro, o super-ministro Paulo Guedes vai abrir o país. Tá bom, mas como é que você abre o país para um japonês, para um alemão, para um americano? Fala, não, pode vir vender aqui, né? E quebra todo mundo, tá certo? Porque o cara tem uma Mercedes do último tipo lá, eu estou fabricando aqui uma variante, como é que eu... Estou pondo um preço, né? Deu saudade da variante amarela, né? Então, eu acho que esse é um ponto de como o brasileiro tem que, o pequeno e médio empresário tem que olhar. Ele tem que olhar para o mercado e não o mercado. E aí, vamos dizer, o segundo ponto seria o seguinte: não confiar tanto nesses formadores de opinião, porque eles erram. Lembra na eleição do Trump? Quem queria que o Trump ia ser eleito? Vamos pegar um exemplo, não agora, porque aí vamos polemizar. Vamos pegar Rui Barbosa, por exemplo, que é um ícone que eu admiro e que, vamos dizer assim, para mim, é um dos 5 homens aí que poderia, vamos dizer assim, cativar uma plateia. Rui Barbosa era contra a vacina da febre amarela, porque ele achava que a mulher, vamos dizer, não poderia deixar o braço nu, vamos dizer assim, para receber a vacina. Quer dizer, você vê como é que é. E era, vamos dizer, um formador de opinião. Você pega, por exemplo, como os advogados falam, né, um argumento de misericórdia, né? O fulano mata os pais, né? E depois ele posa de órfão, né? Eu sou órfão, vocês têm que me ajudar e tal, misericórdia e tal. Então, eu acho que agora o empresário tem que separar essas coisas, tem que estudar e tem que, vamos dizer assim, tomar o seu próprio rumo, né? Com os 2 pés no caixa. Tá, certo. Bom, tem aqui a última pergunta, caso nosso tempo que já falta é 8h19, e eu tenho uma surpresa para o senhor ainda, por isso a gente vai terminar um pouquinho antes hoje. Fica lá. E é mais uma forma que o ouvinte está querendo saber. Como, doutor, eu faço e tenho essa força de que eu sei que eu preciso, mas eu quero saber como eu confio. Como é que você confia? Olha, eu acredito acho que quer dizer na situação, né? Nessa eu acredito que a gente tem que ser otimista, a gente tem que confiar. O mundo está mais confiável, apesar das fake news, e a gente falou agora dessa visão tubular, né? Vou te dar um exemplo. Aquela artista Sarah Bernard, ela esteve aqui no Brasil na época do Império, 2, 3 vezes encenava uma peça, Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, né? Ficou super famosa, morava em Paris e tal, não sei o quê. E ela tinha dentro do staff dela uma pessoa só para entregar as correspondências pessoais dela. Por quê? Em Paris. Porque ela não acreditava que o correio funcionasse corretamente, não acreditava em extravios e perda das cartas, etc. Então tinha uma pessoa no staff para entregar as cartas. Agora imagina você hoje nessa situação, né? Não confiando que o seu e-mail vai chegar, que o seu WhatsApp não apareceu, né? Que a sua carta ninguém escreve mais, né? Mas vamos dizer assim, que a sua correspondência de alguma maneira não chegou. O mundo é mais confiável hoje, acho que a gente tem que ser otimista. O que a gente não sabe é que rumo o governo vai tomar, né? Um governo de direita, vamos dizer assim, né? Polarizou tudo na última reunião. Como a gente falou no início, os temas não foram abordados, né? Os temas nevrálgicos que realmente precisariam ter sido abordados como programa de governo, né? E agora, vamos ver, essas semanas que antecedem aí a posse, deve ter a formação do Ministério e tal, e a gente vai ter uma noção, mas o problema ali não é só ter uma noção, é voltar naquele ponto que eu estava falando. O empresário tem que formar a sua própria opinião, entendeu? Porque ele não pode ficar esperando o Jeff Bezos entrar no mercado de fármaco. Né? Entendi. Bom, doutor, eu vou pedir para o senhor uma opinião. No final de semana, agora nós vamos ter aí a prova do Enem, provavelmente a gente falou aí, né, no dia de hoje, que a gente tem aí, acho que a biografia temos aqui, do Carlos Drummond de Andrade, e a gente sabe que sempre, esses personagens sempre estão permeiam, né, as provas. O que o senhor tem para dizer para o pessoal que vai prestar a prova?
o senhor tem alguma dica assim, especial? Vamos ter uma mudança de horário de verão bem em cima, né? É verdade. Eu sofri muito, me lembro na época de prestar vestibular, né? Não foi fácil. Depois eu acabei, mesmo fazendo faculdade, voltei para prestar vestibular em outra área. Mas eu acho que, vamos dizer assim, não estudar, vamos dizer, tentar ler tudo na última hora. Acho que isso não adianta. Você tem que aprender um pouco, descansa. Aprende mais um pouco, descansa. Aprende mais um pouco, descansa. Né? Porque a mente carece desse ritmo, né? Você não consegue assumir, né? Não adianta eu trazer aqui um professor de piano, ele vai tocar 10 horas de piano para você e você vai aprender como se tivesse escutado 10 horas. Não, ele tem que tocar 1 hora, você vai, escuta, né? Decanta aquela informação, aí depois ele toca mais 1 hora, você vai, escuta, decanta. O cérebro nosso precisa desse tempo de acomodação, né? Mas desejo sorte para esses novos jovens, espero que eles são aí o nosso futuro, e espero também que eles consigam, vamos dizer assim, levar o nosso país para um lugar melhor do que a minha geração deixou. Tá certo. Bom, se por acaso, nessa prova, cair um poema chamado E Agora José... E agora já ele não vai cair, não. Não se sabe, né? Não se sabe. Então você, pelo menos no nosso programa aqui hoje, eu acho que é na voz dele. Eu vou passar aqui, eu acho que é na voz do próprio Carlos Drummond, que a gente vai ter essa surpresa. A voz meia louca e tal, é a voz dele. Vamos saber se é a voz do Drummond. Vamos ver aqui. Drummond, na voz de Drummond. É isso. José. Milton, um abraço e obrigado pela oportunidade. A semana para os seus ouvintes aí. Vamos ouvir então o poema. Um abraço para o senhor. Um grande abraço.